Desculpem lá. Bom dia a todos. Boa tarde, neste caso. Obrigado à Isabel pelo convite, obrigado à Vida Rural pela organização deste evento. Aquilo que me foi pedido é fazer um bocadinho dar-vos este retrato do que é que são o mercado, as tendências de consumo, os novos canais. Vou tentá-lo fazer de uma forma um bocadinho mais qualitativa do que quantitativa, não vos vou encharcar com números, vou-vos explicar um bocadinho mais, se calhar com alguns conceitos. E bem, começámos por dizer uma coisa simples, que é aquilo que a Isabel acabou de dizer, é que nós estamos perante uma crise que é inesperada, é inédita. Tenho dito isto em várias intervenções que tenho feito, acho que qualquer um de nós, independentemente da sua idade, principalmente nós que somos um pouco mais novos e que já não vivemos as agruras da Segunda Guerra e coisas desse género, penso que a maior parte de nós não pensaria nos seus tempos normais, na sua vida, ter que viver uma situação destas. Isto é tudo novo realmente e é um bocadinho este novo que nós vamos hoje falar. E este novo levou-nos a várias coisas, como aí diz, a questionar fundamentos, a repensar valores, a reorganizar claramente estilos de vida, a alterar comportamentos e, acima de tudo, a colocar em causa muitas verdades que tínhamos como coisas que eram irrenunciáveis e que não tinham nenhuma alteração nos últimos tempos. Onde é que nós hoje estamos? Nós acabamos por estar num período muito curto, apesar de estarmos a falar, e alguns de nós às vezes já temos alguma ideia de que isto já andamos nesta vida há alguns meses ou há muito tempo, isto tem 2 meses. No dia 12 de março, basicamente, o país acordou para um problema que estava em cima a chegar e desde esse dia 12 de março até hoje, digamos, pouco mais de 2 meses passado, muita coisa se alterou. A primeira coisa que vos queria dar nota é que houve um nível de resposta, e agora estamos a falar um bocadinho do grande consumo, da parte agrícola, da parte de transformação, da parte do retalho, houve um nível de resposta que logicamente num primeiro momento foi um nível de resposta possível, no sentido em que as pessoas inundaram as lojas, tentaram comprar e fazer uma compra completa, multiplicaram por muitas unidades aquilo que era habitual comprar, mas foi um nível de resposta que a partir, diria, quase do primeiro dia que conseguiu dar alguma tranquilidade às pessoas. Nós em Portugal, penso eu, nenhuma pessoa teve uma noção em nenhum momento de que a comida faltaria, de que nós aquilo que precisaríamos para a nossa alimentação básica faltaria. Se os produtos mais básicos mesmo de higiene, algumas coisas esgotaram, porque era normal que esgotasse, eram produtos que não eram prioritários e passaram de um momento para o outro, mas apesar de toda essa resposta eu penso que foi boa, e se compararmos com o que aconteceu noutros países foi francamente boa. Depois um segundo facto, para quem trabalha na nossa área, é o que está ligado com o chamado canal Eureka, a hotelaria, a restauração, as cafetarias, e como sabem, todo esse canal fechou no dia 12 de março, entre 12 e 15, antes mesmo do estado de emergência no dia 18, muitos estabelecimentos por ordens, por instruções administrativas, mas também muitos, por simplesmente, já não tinham clientes, fecharam. E isto implicou, para muitas empresas do setor alimentar, por exemplo, para muitas empresas da área da produção primária, um canal de escoamento prioritário dos seus produtos que se encerrou. E o facto das pessoas estarem em casa e eventualmente fazerem as suas refeições em casa, não significou, pelo menos numa primeira fase, que se conseguia compensar aquilo que era a perda deste canal com aquilo que eram as vendas adicionais. Depois houve uma alteração completa da procura. Aquilo que era o nosso carrinho de compras habitual antes desta data era uma coisa, naquele momento, naquelas 2, 3 primeiras semanas é outra coisa, e depois a partir do dia 24, 25 de março, o carrinho é outro, ou seja, nós fizemos num momento determinado uma compra de acumulação, uma compra para produtos que tínhamos receio que nos faltassem, que teríamos que ter em casa, muitos produtos enlatados, muitos produtos embalados de conservação mais longa, poucos produtos frescos, porque no fundo a ideia é que nós poderíamos passar semanas naquela situação e eventualmente não ter capacidade de nos reabastecermos, e isso fez com que de repente as prateleiras das lojas, a própria forma, os produtos mais procurados em cada supermercado tivessem uma alteração muito, muito ampla relativamente àquilo que era a situação anterior. A partir do momento em que as pessoas perceberam que essa falta não existiria, passamos a ter uma segunda fase, que é uma fase em que muitos dos produtos que compramos a mais num primeiro momento não vamos ter necessidade de os comprar tão cedo, por isso há outros que passaram a ser uma prioridade, produtos que não eram, por exemplo, numa primeira fase ninguém se preocupou naquilo que nós chamamos as coisas mais de indulgência, um vinho, um produto mais específico, etc., que nós podemos preparar quando estamos mais tranquilamente em casa. Naquela primeira fase ninguém se lembrou disso, toda a gente se lembrou da massa, do arroz e do papel higiênico, e houve aqui digamos, uma curva de alteração muito pronunciada, muitos altos e muitos baixos, e nisto há muitos produtos que ganharam, muitos produtos que perderam, e as pessoas têm que ter essa noção. Houve claramente uma migração para o online,
muitas pessoas estando em casa fechadas, logicamente que a sua forma de comunicar com o mundo é através das máquinas, e a forma de comprar também passou para ser para alguns de nós a compra. Vamos falar nisso mais à frente com mais detalhe. Da parte do retalho, isto teve também implicações brutais. Num primeiro momento, a primeira resposta era a resposta de ter as prateleiras com produto para as pessoas se abastecerem. Num segundo momento, perceber quais eram as prioridades das pessoas e dar mais espaço a esses produtos e menos espaço eventualmente a outros. E até que chegamos hoje a uma situação em que o que hoje acontece no retalho é uma situação mais complexa, que é o número de pessoas que pode estar dentro de cada espaço é menor, as vendas são obviamente menores, e de um momento de uma grande euforia passamos para um momento que eu diria de alguma contenção e até de quebras, como já se estão a ver nas últimas semanas, de alguma quebra de vendas relativamente a momentos anteriores. E isto quando o retalho abastece casa, quando nós pensamos que quem abastece o canal Horeca muitas vezes não é o retalho. O retalho também descobriu nesta altura que uma parte substancial das suas vendas eram direcionadas também para o canal Horeca e essas vendas foram perdidas. Por isso, há aqui uma alteração não só daquilo que nós compramos, como também do canal que compramos e qual o destino dos produtos. E finalmente, uma referência só a uma questão prática e que tem muito, por exemplo, quem trabalha como nós na Centro Marca com muitas empresas que são empresas internacionais, é perceber que esta dinâmica que há é muito diferente de mercado para mercado. O nosso período de compra eufórica, ou de compra de pânico, ou de compra como queiramos chamar, em Portugal durou 2 semanas e meia. Há países onde esta compra durou um mês e meio. Isto tem efeitos práticos muito complicados quando nós comparamos a performance de empresas de um lado e empresas do outro, e mesmo o abastecimento de matérias-primas e tudo isso que aconteceu de país para país. Apenas alguns números, esta é a curva, essa linha vermelha que vocês veem, isto é um dado da Nielsen, essa linha vermelha que está aí no meio é o momento de entrada do Covid, como veem a semana 11, semana 12 é o período de pânico e depois entramos numa situação em que neste momento, na semana 16 foi meado de abril, já estamos a falar de vendas negativas relativamente à mesma semana em 2019. Atenção à semana 10 e à semana 14, só por uma questão prática. Na semana 10, o Carnaval este ano foi na semana 10, no ano anterior tinha sido noutra semana, ao contrário, a Páscoa foi na semana 21, na semana 14, o ano passado tinha sido na semana 13, daí às vezes alguns crescimentos e decrescimentos que também têm que ser enquadrados pelos momentos no tempo, que são momentos tradicionais de alguma compra adicional. Isto é um gráfico vindo da Kantar que nos também mostra muito como nós a dada altura nos afastamos, este é o padrão anterior até março, ou seja, muitas visitas a lojas aos fins de semana, poucas visitas à semana ou menos visitas às semanas e os picos também de compras da mesma forma e depois nós tivemos um momento em que praticamente a linha mais clara significa o que nós compramos em média por cada vez que vamos ao supermercado, claramente compramos mais em média naquele período em que íamos menos vezes ao supermercado e fomos muito menos vezes. O que é que isto significa também? Significa que o carrinho de compras cada vez que nós vamos ao supermercado é um pouco diferente. Hoje nós quando saímos de casa temos uma preocupação muito grande de demorar o mínimo tempo possível dentro do estabelecimento e como tal pensarmos muito bem antes o que vamos comprar. Isto tem implicações, por exemplo, naquilo que nós chamamos a compra de impulso. Nós, quando vamos a um supermercado e queremos demorar 10 minutos lá dentro, não perdemos tempo com produtos que normalmente nos exigem um pouco mais de atenção. Depois fomos percebendo ao longo do tempo, também outro gráfico da Kantar, que os produtos que iam passando a ser as prioridades, no início era muito a limpeza, depois começamos a ter produtos muito interessantes, a questão das colorações de cabelo, dos lenços de papel, do papel higiênico, depois passamos na semana 11 a ser as conservas, os legumes e até as coisas foram-se alargando. Como nós vemos, em cada momento, e esta é uma crise, isto é tudo novo para toda a gente, em cada momento, é difícil nós dizermos que há um comportamento linear ao longo destes 2 meses, não, há muitos microcomportamentos que se foram fazendo ao longo destes 2 meses. Isto vê-se também ao nível dos produtos, daqueles que foram novas prioridades, categorias essencialmente para se tocar, categorias em que nós não fomos se tocar, mas fizemos essencialmente uma compra antecipada para um determinado produto de tempo e outras que nem sequer tiveram grande oscilação. E houve alguns produtos que tiveram, como o vinho, como os queijos, como os laticínios, e em geral menos o leite UHT, tiveram alguma retração de consumo porque não foram uma primeira prioridade neste momento. Passando mais um bocadinho aqui à área onde presumo muitas das pessoas que nos estão a ver tenham um interesse maior, depois de um período em que os produtos frescos tiveram claramente uma quebra, nas últimas semanas eles começam a recuperar e a recuperar temos já relativamente ao ano anterior até um crescimento significativo na parte de frutas e legumes, contrariamente ao que acontece com talho, peixaria e por outros lados. Mas mesmo em frutas e legumes, se vocês virem ao lado, estamos a falar de crescimentos de 3% na fruta e de 19% em legumes. E há algumas destas coisas que nem sequer são muito facilmente compreensíveis do porquê, mas correspondem, por exemplo, no caso das frutas, a alguma informação que circula de que
é necessário um reforço vitamínico para uma melhor resistência ao contágio e, como se vê, todos os produtos são ricos em vitamina C, como a laranja, o limão e o próprio kiwi, acabam por ser produtos que foram muito consumidos neste período. Isto também teve uma implicação muito clara em termos daquilo que é a distribuição entre o que nós chamamos as marcas próprias e primeiro preço, ou seja, a marca branca, chamamos assim, não gosto de chamar dessa forma, a marca distribuidor e as outras marcas. É óbvio, quando um consumidor já normalmente muito preocupado relativamente ao preço daquilo que compra, é mais preocupado ainda quando em vez de ter que comprar um pacote de açúcar vai comprar 10, quando em vez de ter que comprar um pacote de esparguete vai comprar 10, por isso claramente num primeiro momento, e isso foi-se prolongando nesta fase, até porque há uma preocupação grande relativamente a uma questão de rendimento disponível, as pessoas estão hoje algo temerosas do que é que vai ser o seu futuro próximo, e daí alguma preocupação com o preço. Pelo contrário, a questão da promoção, que também deveria ter aqui uma resposta maior, teve uma quebra. E essa quebra depende essencialmente de dois fenómenos. Um primeiro, porque muitas das promoções que estavam previamente negociadas com fornecedores eram de produtos que passaram a não ser prioridade e que deixaram de merecer a atenção dos consumidores. E por outro lado, porque numa fase em que, como digo, todas as pessoas querem fazer as suas compras o mais rapidamente possível e muitas vezes não existindo o produto que eventualmente estaria em promoção ou que seria a minha primeira escolha, houve aqui uma menor prioridade nessa escolha e daí a redução do peso das promoções, que apesar de tudo, nas últimas 2 semanas já começam a recuperar de alguma forma. Uma outra questão importante, algumas cadeias de distribuição, recordo-me de uma ou duas, não perceberam claramente que houve uma atitude de mudança do consumidor relativamente aos dias de semana, por exemplo, em que as compras são feitas. Muitas pessoas estando em casa, não é necessário fazer essas compras apenas aos fins de semana, como muitos faziam anteriormente, e por exemplo, quando nós vemos grandes ações de promoção incidirem nos fins de semana, isso depois tem algum reflexo neste peso, nesta diminuição de peso que aconteceu. Finalmente, um fenómeno que eu acho muito interessante é o fenómeno do ganho, e aqui há análises diferentes que podemos fazer, mas há claramente um ganho de tudo o que é comércio mais tradicional, mais local, porque foi um comércio de proximidade e dentro daquilo que nós podemos até chamar de ultra proximidade, quase a loja debaixo da nossa porta ou ao lado da nossa casa, e são muitas destas lojas que ganharam porque fizeram um misto de duas coisas, souberam adaptar nestes momentos o sortido àquilo que eram as necessidades das pessoas e acima de tudo fizeram uma questão que é muito, muito relevante nesta fase, que é serviço. E serviço de uma forma simples, muitas vezes fazendo quase que uma compra online, se quisermos. Quantos de nós não recorremos ao envio de um SMS ou do WhatsApp para o merceeiro da esquina a pedir-lhe uma quantidade de produtos e no dia a seguir fomos buscá-los. Isto realmente é um serviço, esperemos, isto do meu ponto de vista pessoal, apesar do que isto possa significar em termos de negócio global, esperemos que alguns de nós continuemos a manter esse comportamento, até porque estas lojas, na competição sempre que têm com os espaços maiores, se perdem muitas vezes pela questão do sortido, pela questão dos preços, e nós muitas vezes quando temos uma preocupação muito grande de preço, tendemos a esquecer da questão do serviço. E o serviço aqui pode ser uma questão relevante e nesta fase foi uma questão relevante. Finalmente a questão do online. O online teve um crescimento sim, mas não foi um crescimento tão amplo como muitas vezes nós queremos fazer crer às pessoas. Foi um crescimento que foi mais ou menos equivalente ao crescimento que se verificou nas compras físicas e a evolução tem sido um pouco esta. Logicamente que é um crescimento que vem para ficar. Muitas das pessoas que estão a fazer hoje compras online nunca tinham feito compras online e algumas delas por certo repetirão, mas há, digamos, uma base que nós temos que pensar é que nós, antes desta crise, menos de 1%, ou cerca de 1% das nossas compras em supermercados globais, em termos de país, eram feitas online. O que significa que se nós crescermos para o dobro, crescemos para 2%, não crescemos para 20%. Por isso as pessoas têm que ter a noção que quando nós partimos de uma base muito baixa, os crescimentos normalmente são muito amplos numa primeira fase. Nós costumamos brincar dizendo que na matemática há uma célula de equação que diz que 1 sobre 0 é mais infinito. Por isso, quando nós partimos de uma base de 0, qualquer crescimento é ser infinito. Por isso a questão é um bocadinho esta, nós estamos a partir de uma base baixa, é óbvio que esse crescimento vai verificar. Andávamos há muitos anos a dizer que esse crescimento se iria verificar numa determinada altura, qual seria o gatilho que faria gerar esse crescimento. Falava-se muito em entrada de operadores, etc, etc. Provavelmente esta crise pode ter sido o gatilho que vai motivar, é que não só esse crescimento se faça do ponto de vista da procura, mas também de alguma maneira da oferta, mas falaremos disso um pouco mais à frente. No fundo, vamos para onde com isto? Vamos num ciclo, vamos passar um período em que temos saúde, como foi a saúde que nos colocou nesta crise, é a saúde que nos há de tirar desta crise, é um aspecto básico e fundamental para nós percebermos qual é a velocidade de recuperação. A saúde retirou-nos mobilidade, que é uma das coisas que nós
provavelmente hoje mais saudades temos é da nossa capacidade de nos mexermos, induziu um comportamento digital e colocou, como era óbvio, uma enorme pressão sobre a supply chain, uma enorme pressão sobre a cadeia logística, porque não só estávamos a fazer compras diferentes, produtos diferentes, momentos diferentes e, acima de tudo, estamos a substituir, por causa da questão do online, algumas compras que fazíamos em lojas e entravam os produtos em lojas em compras que são entregues uma a uma nas nossas casas. Isto chamada distribuição capilar, aí sim houve uma enorme pressão e vamos ter seguramente aqui alguns problemas no futuro próximo e seguramente também soluções que irão surgir mais cedo ou mais tarde. Isto teve uma implicação grande no mercado, o mercado, como vimos, temos um mercado quase como se fosse um eletrocardiograma, com altos e baixos por aí fora e temos a verificar isto. Isto teve algumas implicações a nível de marca, já falaremos delas, e logicamente quem está no comando deste barco, no comando desta nave, é o consumidor, por isso estas setas estão todas de montante para jusante, mas no fundo, o jusante é que define o que pretende que toda a cadeia atrás de si, não implica da saúde, porque essa não o controla, tem que fazer. E no fundo, isto em suma diz-nos basicamente isto, nós estamos a falar de uma crise que tem uma data de início, ninguém sabe a sua data de fim, foi a saúde que nos colocou aqui, como disse no início, é a saúde que nos tirará daqui, e também sabemos todos que quanto maior for o período que estivemos neste confinamento, neste desconfinamento muito lento, maior a aprofundar da crise. E o aprofundar da crise terá impactos que nós todos sabemos. Um primeiro, esse não o controlamos, mas é profundo e brutal para Portugal, que é o golpe no turismo. O turismo valia quase 14% do nosso PIB, valia mais do que isso se associarmos atividades que estão diretamente ligadas ao turismo e nós não sabemos como é que vai ser o turismo nos próximos meses, nos próximos anos. Se nós conseguirmos, e a saúde pode ser um excelente trunfo, nós conseguimos recuperar mais rapidamente no turismo, logicamente que isso terá um efeito positivo no país. Outra questão é a paralisação e a destruição do canal Horeca. Muitos dos estabelecimentos que fecharam em março, dificilmente, se isto se prolongar por muito mais tempo, e mesmo reabrindo a dia 18, é preciso perceber o que é a reabertura e se as pessoas vão, é outra questão, se cada um de nós tem coragem, chamemos assim, de ir almoçar fora, jantar fora, mesmo que é o seu restaurante de eleição, mesmo com pessoas que conhece, e também sabemos que muitos desses estabelecimentos não têm condições para se manterem abertos se este período se prolongar por demasiado tempo. Depois vai haver, também temos que ter essa noção, em 2012, quando tivemos a crise, o turismo foi importantíssimo na recuperação do país, a exportação foi importantíssima na recuperação do país. Mas também é preciso termos a noção que em 2012 nós estávamos mal, Portugal estava mal, mas os outros países não estavam na mesma situação que nós, estavam em situações bastante mais favoráveis. Aquilo que nós vamos enfrentar é um mundo exterior muito mais deprimido, economias em todo o mundo com muito mais dificuldades. E finalmente, não tenhamos dúvidas, vai haver um definhamento do mercado interno, porquê? Porque vamos ter o nível de emprego a diminuir, há muitas pessoas cujos postos de trabalho estão em causa, claramente vai haver menos rendimento disponível e já começamos a ver, infelizmente, a multiplicação de muitos fenómenos de pobreza, alguma visível, muita ainda escondida, mas que já se sente. E vamos ter, por outro lado, um mercado que vai ser cada vez mais pequeno. Faz agora mais ou menos um ano, estava para entrar no nosso mercado um operador espanhol que todos conhecem, a Mercadona, na altura fazia-se uma grande discussão sobre as suas consequências e uma das coisas que se dizia é que o mercado, basicamente o nosso mercado não ia crescer, o bolo era o mesmo, as fatias é que iam ser mais pequenas. Neste caso já não estamos a falar do mesmo bolo, estamos a falar de um bolo mais pequeno. E este mercado vai ter obviamente uma competição mais acesa, uma competição que numa primeira fase vai claramente outra vez voltar muito ao preço e à prateleira, com consequências para quem produz, que nós sabemos quais são. Essa redução de valor, eu tenho sempre dou quase sempre este exemplo, quando o dinheiro sobra, divide-se por todos, quando o dinheiro falta, a luta é muito maior, e logicamente vai haver um aquecer de tensões e, esperemos nós todos, não haja um reviver de alguns atalhos que em passados mais ou menos recentes se faziam sentir sempre que estas crises vinham na relação entre quem compra e quem vende, que são sempre coisas bastante complexas. Tivemos muita pressa em definir aquilo que nós chamamos um novo normal, um normal que nós tentamos desenhar a partir deste período de crise e comportamento e confinamento. É óbvio que este normal não é o nosso normal, é o normal deste período que vivemos e é preciso nós percebermos que estamos a viver uma situação que é muito atípica, muito excepcional. E o que nós fizemos era aquilo que, se antecipadamente pensássemos que íamos viver esses momentos, também não era tão estranho quanto isso, nós pensámos que isto iria acontecer. Por isso, eu diria que são coisas típicas de uma situação atípica, expectáveis numa situação de exceção, que nos vai motivar para coisas que não são, infelizmente, não são muito boas. Por isso, nós vamos ter todos muito mais ascéticos, muito mais cautelosos, onde pomos as mãos, o que fazemos. Vamos estar muito mais estáticos e confinados, quer dizer, vamos nos movimentar menos, vamos
vamos viajar menos, vamos falar menos uns com os outros presencialmente, vamos obrigatoriamente ser mais racionais naquilo em tudo que fazemos e muito programáticos, temos que pensar bem antes, cada vez que saímos de casa, sobre o que vamos fazer e o que vamos fazer. Claramente mais digitais, porque isso é uma ajuda que temos. Vamos privilegiar muito produtos e preço, mas também adicionar aquilo que falamos de serviço, e vamos ser, eu diria, mais isolados, mais angustiados, menos sociais na nossa vida, o que não é propriamente um melhor momento do nosso tempo, digamos assim. Por outro lado, se pensarmos mais na área do grande consumo, como eu costumo dizer, há seus mais e seus menos, há coisas que vão crescer e coisas que vão diminuir. Vamos claramente fazer mais compras online, vamos estar mais tempo em casa, vamos recorrer mais às takeaways e às deliveries da vida. Vamos, porque passamos mais tempo em casa e já não temos muita paciência para determinadas coisas, utilizar muitas vezes produtos mais convenientes, mais preocupação com tudo que diz respeito à higiene e limpeza, mas temos o outro lado da moeda, menos visitas às lojas, menos compra de impulso, menos consumo fora de casa, menos produtos indulgentes, menos produtos relacionados com a nossa vida exterior, e há áreas do nosso grande consumo que estão a ser altamente afetadas, por isso simplesmente nós não saímos de casa, e não saindo de casa, coisas como cosmética, coisas como protetores solares, coisas como, sei lá, milhares de produtos que nós associamos à vida no exterior, não se usam e nessa altura estão a atravessar um momento menos bom. Pronto, e as marcas vão ter que acompanhar tudo isto, fazer este casamento, mostrar humildade, gerar alternativas, comunicar de forma positiva, tendo sempre esta ideia que umas marcas, e quando falo em marcas, estou a falar de marcas de todos os tipos, uma marca quando não comunica é uma marca que não existe, e nestas alturas mais ainda, quando as pessoas estão muito necessitadas de confiança e garantia, vão ser essas marcas que lhes vão dar essa confiança e garantia, e é muito importante que elas não percam esse rumo neste período. E fazer com que as pessoas tenham maior, capaz de perceber as suas preocupações, capaz de as inspirar e fazer aspirar algumas coisas, capaz de ajudar a melhorar, por pouco que seja, a sua qualidade de vida. Isto, no fundo, temos que ter a capacidade de nos manter na prioridade da cabeça, e quando digo marcas, também falo de produtos, na cabeça das pessoas, no coração das pessoas e, nunca esqueçamos, na carteira dos consumidores. E mesmo para terminar, e tenho, penso, mais 4 minutos ou 5 minutos, dar-vos nota de que se falou muito neste tempo do online e do que o online representa, não é? E como já falámos atrás, o online não teve uma taxa de crescimento tão diferente daquilo que foram as compras físicas. Temos que ter a noção, e nesta fase, claro que substitui e aumenta, porque nós não vendíamos nada e podemos vender, estou a falar de algumas pessoas pelo menos, poderíamos vender por esta via, mas aquilo que nós estamos a falar é pura e simplesmente não é vender mais, é alterar o canal de compra. E lembrar também, quando falamos de retalho, essencialmente que apenas 3 dos 10 maiores retalhistas em Portugal têm retalho digital ativo. Os outros têm pequenas experiências ou têm recurso a entidades externas, mas basicamente só 3 das grandes cadeias é que têm este retalho. Por isso, é muito provável que não apenas nós, consumidores, tenhamos uma atitude diferente para com o online e uma maior procura, como por outro lado, muitos destes operadores respondam a este desafio, criando os seus próprios canais ativos. Por isso, o crescimento eu acho que é natural e ele irá ocorrer em qualquer circunstância, mas esse crescimento não é tão linear. Isto é um estudo muito recente de uma entidade, que é o Grupo M. O Grupo M é uma central de meios muito grande aqui em Portugal, que fez um estudo para Portugal e que nos mostra isto. Sobre compras online houve um aumento nas redes sociais, terminologia de 513% das buscas relativamente ao pré-Covid. E estes crescimentos têm impactos brutais na eletrónica, na casa de decoração e no alimentar. Vejam que o crescimento no alimentar é muito mais substancial, porque ele era muito mais baixo também na base, muito mais substancial do que era no período anterior. Isto tem implicações no tráfego orgânico dos sites de vendas, mas quando vemos já dos tais, volto atrás, 747% de crescimento daquilo que eram as pesquisas e buscas, isto representa em efetivo um crescimento de 15% nas compras de alimentar em termos online. Quando falamos em termos de gastar mais tempo, logicamente as pessoas gastam mais tempo, pensam mais, o crescimento total do número de compras, logicamente cresce, não só no crescimento no online, como também na parte de restauração, com o delivery e takeaway. E acima de tudo há um aumento daquilo que nós chamamos o buzz, ou seja, há claramente um número muito maior de pessoas a falar nisto, a tocar, só que este aumento de buzz também tem as 3 consequências, não é só um aumento de buzz, é um aumento de buzz positivo, médio e negativo. Muitas pessoas tiveram experiências que não foram tão positivas quanto isso e, como tal, há muitas reações negativas em muitos destes novos comentários que se vêem. E estes comentários, como veem, em 41% dos casos, são menções que não são demasiado positivas e que também se prendem muito com este primeiro período, se virem este calendário, este primeiro período que acabou basicamente no fim de abril, onde as respostas, principalmente nas grandes cadeias, eram muito longas ainda, as entregas estavam para muito tempo depois. Hoje já não é isso, se vocês entrarem hoje num site do Auchan, do Continente, estamos a falar de entregas em 2 dias, como era habitual no período pré-Covid. Isto lança desafios.
Aquilo que eu vos queria deixar, porque presumo que algumas das pessoas que nos estejam a assistir sejam pessoas que eventualmente nos seus negócios tenham tido ou a necessidade ou o impulso de enverdarem no online, eu deixar-vos aqui, com alguma experiência prática que também tenho, não apenas do trabalho da Centro Marca, mas também dos trabalhos que vou fazendo, algumas coisas que são básicas, principalmente para pequenas entidades, quando estão a entrar, veem o lado cor-de-rosa de tudo isto e às vezes esquecem do lado cinzento que também existe. Por isso, a primeira questão é a questão básica, é definir muito bem o que é que nós vamos vender e para quem vamos vender. E para quem vamos vender, às vezes podem ter surpresas, e depois posso-vos comentar isso, se houver algum tipo de pergunta que vá nesse sentido, como podemos ser surpreendidos com o comportamento online das pessoas, que se afasta muitas vezes daquilo que é o comportamento que nós esperamos dela quando falamos dela, mais em termos físico, mais convencional. Depois pensar que vender online significa comunicar online. E comunicar online tem que ser muito eficaz e muito persistente. E comunicar online, apesar de barato comparativamente a outro tipo de comunicação, tem custos. Por isso nós devemos pensar muito bem a quem vamos vender e tentar comunicar muito eficazmente para essas pessoas. Depois pensar que o comprador online, ao contrário do comprador físico, é um comprador muito exigente e que tem exige um tempo de resposta muito curto. Ele faz uma pergunta, está online naquele momento e espera que nós lhe respondemos naquele momento. Se eu lhe responder 3 horas depois, provavelmente ele já não está online e já não quer saber da minha resposta. E isto tem um outro código que é as pessoas não gostam de ver uma pergunta que fazem não respondida e enxofram-se com isso. Por isso nós temos que ser muito rigorosos nessa medida. Outra questão é perceber que quando eu vendo online, eu não vendo para a minha rua nem para a minha cidade, eu vendo para o mundo. E muitas vezes surgem-nos, por muito que nós não tenhamos feito uma comunicação específica, perguntas dos sítios mais inacreditáveis, com perguntas mais inacreditáveis para coisas que não fazem nenhum sentido para o nosso negócio. Mas essas pessoas chegam aos nossos sites, chegam às nossas páginas e nós temos que lhe dar uma resposta. Outra questão prática é que nós podemos pensar às vezes que numa loja a pessoa só vai àquela loja e o preço da loja é mais ou menos indiferente. Quando nós estamos online, a comparação de preços é muito, muito fácil, o que significa que qualquer preço desajustado tem imediatamente uma percepção da parte das pessoas e uma rejeição. Por isso, temos a necessidade de definir muito bem os nossos preços, pensando não apenas naquilo que são os nossos custos, nas nossas margens, mas também pensando naquilo que é a percepção do consumidor. E finalmente, por último slide, ou antes das despedidas, dizer-vos que... Pedro, desculpe, deixe-me só interrompê-lo. Queria só pedir a quem tivesse questões para colocar ao Pedro, para colocar no chat, que é o bate-papo que aparece na barra inferior dos vossos computadores, para colocar algumas questões para depois nós podermos passar ao Pedro no final da apresentação para ele responder. Obrigada, Pedro, pode prosseguir. Pronto, e só mesmo para terminar, dizer que enviar produtos não é um ato simples. A primeira questão que é muito complexa, principalmente quando falamos em produtos, por exemplo, alimentares ou produtos da agricultura, é a forma como eles vão embalados e como se chamam à mão do cliente. Um cliente que chega uma embalagem que não está em condições a um produto que vem mal manuseado, isso significa por si só uma rejeição. Por isso, parece uma coisa linear, parece uma coisa que não é preciso dizer, mas escolham muito bem aquilo que é a forma de embalar e a forma de transportar os vossos produtos e esqueçam que nem toda a gente faz caixas de vinho, há muitos produtos que são altamente complexos em termos de embalagem, são produtos muito frágeis e são produtos que necessitam, por exemplo, de temperaturas em termos de transporte que muitas vezes as pessoas não estão habituadas a ter. Depois, e esta para mim é sempre uma das batalhas maiores, não se esqueçam que associado a isto há um custo de entrega. E o custo de entrega no negócio online, principalmente para produtos de valor unitário relativamente baixo, é um problema muito sério. Porque nós podemos estar a vender um produto que custa 10, 15, 20 euros e o transporte custar 5, 6, 10 euros. E é preciso que as pessoas tenham a noção que o consumidor, em muitos casos, não está habituado a pagar. Não está habituado a pagar esses portos. E não está habituado porque em muitos sítios, porque estamos a falar de outro tipo de negócio, de outro tipo de dimensão, esses portos não são pagos. E isto acaba por introduzir um fator de descompensação. Eu estou fisicamente no Porto, eu quero mandar um produto para Faro, o produto a mim não me custa a mesma coisa entregá-lo em Faro ou entregá-lo aqui na rua ao lado. Não custa. Eu tenho um custo adicional de transporte para um produto que tem que chegar a essa. A pessoa que está em Faro pode pensar, mas que culpa tenho eu de morar em Faro e ser prejudicado, então vou comprar noutro sítio. Mas tem que haver aqui uma necessidade clara e posso-vos dizer, por experiência própria, que os portos são a principal dificuldade e muitas vezes concretizar uma pessoa que está muito interessada num produto e passar à compra no ato. O porto, digamos, é hoje um dos principais problemas que nós encontramos quando fazemos este tipo de negócio. Depois, nunca esquecer que o negócio não termina no momento em que eu vendo. Eu, quando entrego um produto numa loja, o senhor da loja que é o responsável pela venda do produto e ele é que tem que se responsabilizar pela forma como fala com o cliente, que convence o cliente. Claro que depois ele nos pode transmitir alguns comentários, etc. Mas, na verdade, quando eu vendo online, sou eu que vendo.
e se sou eu que vendo, eu tenho que fazer o pós-venda. Eu tenho que ter a garantia de que o produto chegou devidamente, tenho que ter a garantia de que a pessoa ficou satisfeita e posso-vos dizer que cada repetição de compra é sempre uma vitória. Porque uma repetição de compra significa que a pessoa que fez a primeira compra ficou satisfeita com aquilo que fez. Muitas vezes são compras que não têm que ser obrigatoriamente diárias, nem semanais, nem mensais, mas são compras que são feitas, estou-vos a dizer, a minha experiência tem muito a ver com a área do queijo, por exemplo, que é uma área familiarmente de trabalho, mas, por exemplo, é muito interessante ver a repetição mesmo num curto espaço de tempo e isso significa que a qualidade de serviço pode ser um fator adicional. Finalmente, nós estamos a vender a pessoas que não conhecemos e muitas vezes as pessoas também não nos conhecem. E há uma questão complicada quando nós fisicamente não estamos umas com as outras, que é como é que se paga. Eu, supostamente, para entregar um produto, queria ter o dinheiro do lado de cá. A pessoa que do lado de lá não me conhece de lado nenhum e não sabe se o produto vai chegar se me pagar antes. E há aqui questões complicadíssimas em termos das pessoas perceberem a forma delicada como isto implica em termos da conversação que nós digitalmente temos que ter com os nossos clientes. E essa conversação tem que fazer perceber à pessoa que eu sou de confiança e ela pode pagar antecipadamente, mas também tem que ter a percepção que a pessoa não está a desconfiar de mim quando me diz, pá, mas olha, o produto ainda não chegou e devia ter chegado ontem, porque a pessoa já pagou. Nós, quando vamos a uma loja, pegamos as coisas, pegamos o carrinho e levamos de volta o produto. Quando estamos a fazer este tipo de negócio, há uma decalagem entre o momento da encomenda e o momento em que a pessoa recebe o produto. E é muito ténue e é muito crítica a forma como isto é feito. Uma enorme vantagem que este negócio traz relativamente a um negócio, por exemplo, habitual com os nossos clientes mais habituais, é que não há prazos de pagamento. Estamos a falar de um negócio de toma lá da cá, estamos a falar de um negócio em que basicamente o valor se consegue fazer a sua concretização no momento imediato. Eu diria, com alguma experiência, que estes 10 são coisas muito básicas, são coisas que qualquer pessoa que esteja a pensar, para além de todas as outras que estejam envolvidas no seu próprio negócio, são coisas que julgo que serão dicas que poderão ser interessantes para as pessoas tomarem em conta. E da minha parte era tudo. Muito obrigado pelo vosso tempo. Obrigada, Pedro. Quero começar por colocar aqui uma questão que saiu aqui da nossa audiência e que é a seguinte: se o Pedro tem dados sobre a diminuição das compras de frescos em valor. Eu penso que passou na sua apresentação uma percentagem, mas aqui a pergunta tinha a ver com em valor nestes 2 meses e meio, se tem uma ideia deste valor da quebra nos frescos. Não tenho, até porque nós neste momento estamos a ter, digamos, todas as empresas de estudos de mercado nos estão a fazer uma avaliação quase semana a semana. E vocês, provavelmente também nas próprias revistas, estão a recebê-las. Essas avaliações que temos todos acesso são avaliações que fazem comparações em período curto e que nos permitem fazer a evolução do ciclo. Não consigo dizer-vos qual é o número da perda. Posso-vos dizer que num primeiro momento essa perda foi muito mais ampla e que num segundo momento ela está a recuperar. Eu diria que nós, nesta altura, começamos a sentir, e não vos posso dizer tanto nos frescos, não é uma área que eu trabalho tão de próximo, mas que na generalidade dos produtos nós neste momento já nos voltamos a aproximar daquilo que nós chamamos um comportamento normal de compra das pessoas e que penso que os dados que esta semana, reparem que a semana que nós estamos é a segunda do desconfinamento, não é? Eu julgo que os dados desta semana já o mostrarão um bocadinho melhor em relação a isso. Agora, tivemos um momento de quebra e esse momento de quebra foi bastante alto, não consigo quantificá-lo, não tenho dados para quantificar, mas pode com certeza estar hoje já num momento, não olhemos só para trás, para o momento mais crítico, pensemos um bocadinho na luz ao fundo do túnel e o túnel afinal existe. Pedro, temos aqui mais algumas perguntas interessantes. Um dos nossos participantes pergunta se tem algum comentário sobre a questão da micrologística, que ele considera ser uma temática muito pouco conhecida e de facto não se fala muito sobre micrologística. Um breve comentário, Pedro, que tem aqui mais outras questões que ainda gostava de colocar. Sim. Ou seja, digo isto não de hoje, digo isto há muitos anos, nós ao contrário na macrologística especializamos ao longo de anos e temos uma estrutura em Portugal muito bem montada e muito eficaz. Na micrologística não é tanto. Aquilo que nós verificamos hoje é que Posso-lhe só pedir para interromper a sua partilha de tela, para não ficarmos a ver o ecrã em preto. Obrigada. Sim, só um bocadinho. Só. Ainda está? Ainda estamos a ver assim. Só um segundo, desculpa lá. Como vocês podem imaginar, nós trabalhamos em 7 ou 8 bases de programas diferentes e da altura já nem sei qual é a tecla que se tem que carregar em cada um, mas pronto. Só explicando que a questão do
da micrologística, e presumo que a pessoa que esteja a fazer a pergunta esteja a referir essencialmente àquilo que nós chamamos de distribuição capilar, no fundo, porta a porta. A micrologística está em Portugal hoje, na minha opinião, subdesenvolvida relativamente àquilo que é necessidade hoje e provavelmente em relação àquilo que é a necessidade futura. E tenho a certeza absoluta que não só vai haver desenvolvimentos nesta área, porque nós, por exemplo, nos últimos 2 anos, quando chegamos às alturas de Natal, é muito tradicional ouvirem-se as queixas dos atrasos nas entregas, porque há uma sobrecarga grande de encomendas nessa fase que não se verifica ao longo do ano, na maior parte dos casos. Nós agora vamos provavelmente ver estas compras mais repetidas, por isso tenho, diria, a percepção, para não dizer a certeza de que vai haver não apenas maior cuidado na contratação destes serviços, como seguramente vai haver mais concorrência neste mercado, mais empresas a prestá-lo, e isso vai logicamente beneficiar depois o consumidor final. Há aqui uma próxima pergunta que encadeia um bocadinho nisso, que é a seguinte: se as transportadoras ou as empresas de entregas podem vir a descer o preço pelo aumento de procura de serviço. No fundo é um bocadinho aquilo que estava a dizer para terminar, não é? Portanto, havendo uma pressão de procura... Sim, ou seja, no fundo nós tivemos, as transportadoras, como as outras entidades todas, têm o seu comportamento adequado àquilo que é o ciclo económico, não é? Quando a procura é baixa, claramente nós temos que nos adequar à procura e tentar pôr o nosso serviço a um preço que seja competitivo e que as pessoas procurem, e ao contrário, quando a procura é alta, muitas vezes podemos retirar algumas vantagens que fornecemos no momento anterior, porque sabemos que vamos ter sempre procura para o nosso produto. As transportadoras em 2012, 2013, recordo-me perfeitamente, tiveram um comportamento muito agressivo em termos de preços. Depois, quando começaram a ter capacidade para fazer as suas entregas e ter os seus volumes normais, logicamente, clientes, vamos ser muito francos, um cliente muito pequenino que faz entregas de 3, 4 encomendas dia, 2 encomendas dia, é um cliente não demasiado interessante para as grandes transportadoras. Por isso há a questão também de perceber que tem que haver transportadores para cada nicho de mercado, e penso que é neste nicho de mercado, das pequenas entregas, que vai haver aqui alguma evolução, tenho quase certeza de que se verificará no muito curto prazo. Pedro, temos aqui muitas perguntas, não sei se vou conseguir colocá-las todas, Sim. Mas fica também a promessa, depois nós vamos fazer um e-book sobre os comentários de tudo aquilo que se passou nesta conferência, e algumas questões em que não tínhamos tempo para dar resposta, depois colocarei a posteriori e daremos com certeza a nota destas questões. Há aqui uma questão que tem a ver com o nível de pagamentos, com os métodos de pagamento essencialmente. Se o Pedro propõe métodos como contra-reembolso, o que é que lhe parece mais acertado como método de pagamento? Presumo que nesta questão do online, não é? Sim, ou seja, o grande, digamos, se há aquelas coisas que nós podemos ser os ganhadores desta crise, um dos grandes ganhadores desta crise foi uma coisa chamada MBWay. Eu vou-vos contar uma pequena história pessoal e que demonstra muito bem aquilo que eu quero dizer. Eu há 2 ou 3 semanas porque faço de motorista especializado da empresa da minha mulher que faz entregas de produtos, fui levar umas caixas de queijo a uma localidade chamada Medas, que eu nem sabia onde era, que fica em algures no final de Gondomar, um sítio lindíssimo junto ao Rio Douro, onde estava uma senhora que nos abriu a porta e que tinha 78 anos e que nos comprou 30 euros de queijo e que pegou no seu telemóvel e fez o pagamento em MBWay no momento. E é espantoso como nós, às vezes, aquilo que eu dizia no início, nós temos a percepção de que a nossa clientela, o nosso cliente online pode ser muito diferente daquele que é o nosso cliente físico que nós estamos habituados a ver. Por isso há hoje, primeiro, uma coisa que se chama info-exclusão, que está a desaparecer. E estas crises ajudam imenso à desinfo-exclusão, se quisermos assim. Muitas pessoas que tinham muita dificuldade digital foram obrigados, as videochamadas, todas as avós falam com os netos à distância em videochamada, coisa que era absolutamente impensável há algum tempo atrás. Por isso há aqui muito de evolução. Eu diria que o pagamento online se faz basicamente pelas maneiras mais usuais das transferências bancárias, mas julgo que o MBWay é um dos fenómenos mais simples e que resolve mais problemas. Quando nós estamos a falar à distância, as pessoas normalmente, o contra-reembolso tem, e isso é preciso as pessoas terem noção, o contra-reembolso tem um custo adicional de entrega. Quando nós fazemos uma contratação de entrega, a empresa que nos vai entregar o produto, se tiver que receber o documento ou o dinheiro na altura, não nos cobra o transporte, cobra-nos o transporte e o serviço de reembolso. Isto ainda encarece mais a entrega. Por isso, se nós conseguirmos evitar este encarecer, até porque o consumidor a da altura estará não disponível para pagar ainda mais pelo produto, eu diria que os meios de pagamento online, o contra-reembolso, eu diria que é sempre a última alternativa que eu sugeriria num negócio destes. Muito bem, Pedro, já estamos aqui um bocadinho a passar a nossa hora. Fica, no entanto, a promessa de algumas questões que ainda tinha aqui para lhe colocar, poderem ser depois colocadas as respostas no nosso e-book que vamos enviar. Sejam à vontade para
não deixar ninguém por responder. Obrigada pela sua apresentação, acho que já ficámos aqui com uma radiografia muito interessante do que foi o consumo, os canais e toda esta disrupção onde é que nos levou, mas também perspectivando aqui alguns pontos interessantes que podem ficar para o futuro. Esta questão do online dá aqui pano para mangas, e obviamente que não é um chapéu que caiba a todos, mas creio que é aqui uma discussão muito interessante que vamos ter nos próximos tempos. Muito obrigada, Pedro, fico por aí.